Iniciando mais uma análise fraca comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou utilizar o Coluna do Fla para que eu possa ler o título, a matéria completa. Eu peço a vocês que entrem e leiam a reportagem feita pelos jornalistas. Meu programa é sobre uma análise, então vamos fazer análise. Rebaixamento ou disputa de título. O Flamengo tem 3 finais para definir futuro no Carioca. O Flamengo com certeza vai, para mim, colocar alguns titulares ali para equilibrar esse time da base, principalmente com um jogo como o Clássico. Também tomar uma sacolada no Vasco e Flamengo, a pressão sobe muito sobre todo mundo ali. Então acho que o Flamengo ou vai entrar com o time profissional ou titular. Falaram que ele tinha 20 minutos, os jogadores tinham que aguentar 20 minutos. Quem aguenta 20, aguenta 45 num jogo mais, mais de toque de bola, mais lento. Também não vai começar com aquela disposição muscular que acabou o ano, mas sim com um futebol mais lento. Mas se fosse o Flamengo, colocaria alguns jogadores em vitrine para ser negociado. Também já conseguiu a negociação do Alisson para um bom time. A venda do Juninho, venda do Vitor Hugo. Eu colocaria o Michael, que é um nome sempre citado nas notícias como possível saída dele. O Everton Araújo é outro nome que é sempre citado. O Alan é outro nome que há negociação com o São Paulo. O Everton Araújo com o Grêmio, o Michael com o Santos. Então tá aí essa vitrine aí, colocaria esses 3 jogadores, que tá aí um balanço defensivo ali no Flamengo muito interessante. Podendo colocar Pablo mais adiantado, com Guilherme e Michael a perna direita, e um 9 ali de característica, acho que o Camargo da Paz. O ideal seria ter um outro nome ali, mas o Camargo poderia ser o 9 referência ali. Com 3 jogadores ali já está um equilíbrio muito bom, tático, tanto defensivo como ofensivamente. Aí 2 volantes ali de marcação, o Joala, o Pablo fazendo ali como fazia o Gerson, um volante mais adiantado ali para contenção. O Guilherme para armar jogadas junto com o Camargo, e o Michel pela direita para dar velocidade. Não sei se o Flamengo vai ter o retorno do Johnny, que é um lateral esquerdo que é muito agudo. E Daniel Salles, Iago e o João Vitor e o goleiro Léo. Então acho que esse é um time ideal para jogar contra o Vasco ali, tanto vitrine de jogadores que, entre aspas, com possível saída do Flamengo. Então o Flamengo precisa vencer para conseguir disputar esse Carioca aí. Mas vamos ver, qualquer seja a projeção do Flamengo, a proclamação do Flamengo, a gente tem que respeitar. A gente tem que entender que o Flamengo tem vários campeonatos pelo ano, não é somente o Carioca que o Flamengo vai disputar. Acho que o único título que o Flamengo tem que conquistar, que está voltando, é o Mundial de Clubes. Acho que o Flamengo está trabalhando para isso, para ganhar o Mundial de Clubes. Carioca, Supercopa, Recopa, Brasileiro, Libertadores, se ganhar, excelente. Flamengo é o que torna o maior vitorioso. Mas a gente tem que ter atenção nisso. Acho que o Flamengo tá com o olho no Mundial, e a programação tem que ser feita para isso. Então, vamos respeitar o que a diretoria está programando e entender que o Flamengo está fazendo boas negociações com venda. O Alisson sendo vendido, o Iago, que eu vou falar, tem negociação. Então são jogadores que estão criando vitrine a partir desse início carioca. Então, a partir desse olhar aí, a gente tem que entender que é o momento também o Flamengo fazer seus
pequeno negócio com esses jogadores mais jovens que não vão ter tanto espaço no time profissional, só se o cara for forte, sério. Se o cara for lá em cima, então é um jogador que é utilizado pelo profissional. Por causa no último tempo, João Gomes, que barrou o Vidal e foi titular ali como volante. O Wesley, que barrou o Varela, que foi o melhor da Libertadores desse ano, na final da Libertadores. E o Mateuzinho, o Wesley foi melhor que o Mateuzinho e o Varela, barrou os dois. Mateuzinho, que foi escolhido o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro. Então, Vinícius Júnior e Paquetá. Para mim, são esses 4 nomes aí que tiveram destaque no profissional e Wolverhampton. O Renier teve uma passagem muito curta, que não firmou como titular, ele veio com ascensão da base, jogou alguns jogos ali com o profissional, mas não teve tempo de estabelecer como profissional. E os outros jogadores que estão ali, como foi o Azian, Matheus Gonçalves, Lohan, jogadores que subiu, não conseguiu afirmação, ficava subindo, descendo, não conseguiu informação, mas também conseguiu negociar eles. Então é nesse olhar que a gente tem que ter nesse primeiro momento o Flamengo. O Flamengo está colocando suas peças na vitrine e negociando para ter um rendimento para trazer super craques, como um Paquetá, por exemplo, que é o nome citado no momento. Vamos para outra notícia: elenco profissional se representa nessa segunda após domingo de folga. Então o time profissional está em seu planejamento, vamos respeitar isso. Resumindo tudo. Sport anuncia a contratação de ex-jogador do Flamengo, Max Alves. Para a verdade, eu não lembro dele, mas é um jogador que conseguiu ir para o Sport. Acho que esses jogadores que estão na base do Flamengo tem potencial de ir também para um time de Série A brasileiro. Federação do Rio define equipe de habilidade para o jogo Flamengo versus Vasco pelo Carioca. Essas habilidades do Rio, para mim, tá muito fraco. O primeiro jogo teve um pênalti ali em cima do Camargo, acho que o juiz não marcou o pênalti claro, que poderia ter dado a vitória do Flamengo e acalmado um pouquinho a pressão. Essa expulsão do Carbone foi um pouquinho exagerado, mereceu 2 cartões amarelos, mas um juiz mais experiente ia saber conduzir de uma forma mais tranquila, que não foi uma entrada super violenta, foi uma entrada firme, que parou o lance, merecia cartão amarelo. Não estou discutindo a expulsão dele, mas foi um juiz mais experiente, saberia levar, conduzir melhor essa atitude de jogo. Vamos lá, agora, você concorda com a saída do Iago do Flamengo? Vote. Eu concordo, acho que é um jogador que não tem firmação. Nesses primeiros jogos do ano, ele não mostra que tem qualidade de ser titular, está com muita falha ainda técnica, que fica gritante nessa fase nesse campeonato carioca, com um time mais experiente. Você vê que alguns erros de saída de bola, que se lançar na frente como herói para fazer gol, não é bem assim. Acho que falta alguns ajustinhos, e com a sua saída do Flamengo ele consegue criar o mercado internacional, e aí no mercado internacional ele consegue desenvolver taticamente sem a pressão de ser uma revelação. Acho que é uma boa saída dele, e se der certo como deu Paquetá aí, com o possível retorno do Paquetá, acho que é um trabalho que a diretoria vai fazer agora, de repatriar os jogadores que saíram para o mercado internacional e fazer um time com esses ex-craques do Ninho. Vamos ver, eu gosto disso, vamos ver se eles vão encaminhar para esse caminho. Mais uma do Flamengo. Corinthians busca a contratação de campeão da Libertadores pelo Flamengo. O Vini Souza, que foi campeão lá em 2019 com Jorge Jesus, foi para a Alemanha, não está se firmando lá no time dele, e o Corinthians está de olho nele para trazer ele por empréstimo. Acho que por empréstimo, não sei se ele sai. O Flamengo, muito visto, o Flamengo está conseguindo contratar alguém por empréstimo, então acho que o Corinthians não vai conseguir também, por causa que
ele foi contratado ano passado, então está no tempo de adaptação. Então é mais um jogador da base do Flamengo que o Flamengo poderia repatriar assim que possível. Eu acho que o elenco está bem recheado, principalmente ali na volância, que tem o De La Cruz, tem o Eric Pulgar, o Jorginho e o Saul. Saul e Jorginho estão com idade bem avançada, com a possível saída dele. Acho que o Vini Souza passa a ser uma opção interessante para o Flamengo. Vamos lá. Time define atitude. Técnico define atitude de jogador em jogo do Flamengo versus volta retorno para combinar Carioca. É o Carbone que pediu desculpa ali, o técnico tá certo, acontece, falta um pouquinho mais de maturidade, mas é uma crítica que eu faço. Para mim tem um lateral esquerdo ali só de origem, Carbone é meio zagueiro, meio lateral esquerdo, o Gustavo é lateral direito, que é profissional na lateral esquerda. Acho que a base para mim teria que formar um lateral esquerdo, não pode ficar com um jogador porque gosta, tem que montar uma equipe, e para mim tá gastando dinheiro na base para montar em equipe forte, então tem que ter laterais fortes. Por isso que eu sou a favor de um treinador bem mais experiente. Não tô tirando o Pivete assim como um treinador da base assim ruim, mas eu acho que é a transição. Então, se você tem um treinador ali, vou colocar um exemplo de Flamengo, se fosse possível, não sei se é possível, Vanderlei do Luxemburgo, Joel Santana, um treinador que tem mais rodagem no futebol brasileiro, que já estão meio que aposentados. Acho que seria ideal, e colocaria em campeonatos, não disputar tantos campeonatos como disputa o time da base, mas campeonatos chaves, campeonato brasileiro, sub-20, campeonato Libertadores sub-20, ali você ter um treinador com uma bagagem maior faz uma grande diferença no educar o garoto para essa transição da base para o profissional. É uma ideia, não sei se é possível, quanto o Flamengo vai gastar com dinheiro para ter um treinador de nível alto na base. Então é uma sugestão só do que o Flamengo poderia fazer. Então encerro hoje a análise Fala Comigo, Eduardo. Amanhã eu volto com uma nova, falando mais sobre o nosso Flamengo.